Ele sempre reposta, sempre bom, né? Última chamada. Paz seja convosco. Amém. Estamos ainda sem luz aqui, sem a luz elétrica, mas com a luz do Espírito. Nham. Graças ao meu bom Deus. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus, que nos proporcionou essa luz natural. Glorificando a Deus, glorificando a Deus, não o servindo, mas sendo servido por Ele. Olha, isso é loucura, hein? Glorificando a Deus, não servindo a Ele, mas sendo servido por Ele. Tá? Jesus Cristo falou que Ele veio o quê? Veio para salvar. E servir. E não para ser servido. Glorificando a Deus, não o servindo, e sim sendo servido por Ele. Voltemos à linha do pensamento principal. Nós falamos há pouco que o texto de Robson Crusoe nos proporcionou uma grande descoberta. Foi quando alguém objetou que tudo isso é egocentrismo. A descoberta foi que não glorificamos a Deus atendendo às suas necessidades, porque Ele não tem. Deus não precisa de nada. Quando nós exercemos o ofício cristão ou fazemos algo, nós e muitas vezes achamos que nós estamos agradando a Deus. Mas o prazer cristão não está em agradar a Deus, e sim Deus nos agradar. É a realidade. A descoberta foi que não glorificamos a Deus atendendo às suas necessidades, porque Ele não as tem, mas orando para que Ele supra as nossas com confiança na sua resposta. Aqui estamos no cerne das boas novas do prazer cristão, a insistência de Deus em que lhe peçamos que Ele nos dê ajuda para que Ele receba a glória. Salmo 50:15. Eu não entendi, depois do versículo que lê, eu não entendi se Deus nos vai agradar, não nós. Deus se agrada em nos servir, porque nós não podemos servi-lo em nada, Ele não precisa de nada que nós venhamos a fazer. Salmo 50:15 de novo. Pode ser, eu quero que seja Tem que ser. Aí, tá. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tá? Então, a ação de nós clamarmos a Deus na angústia, na necessidade, Ele, quando concede-nos o privilégio, o nome dele é glorificado. Nós somos satisfeitos, nós ficamos com o prazer e a glória, prazer e a bênção, e Ele recebe a glória. Tá? Toda vez que você ora a Deus pedindo algo para você ou para os outros, e Deus te concede, você é feliz porque você recebeu aquilo, mas o nome de Deus é glorificado porque Ele, como Todo-Poderoso, nos concedeu. A insistência de Deus em que lhe peçamos que Ele nos ajude para que receba a glória, impõe-nos o fato surpreendente de que temos de parar de servir a Deus e tomar o cuidado especial de deixar que Ele nos sirva para não roubarmos dele a sua glória. Menísia e Nicolas fizeram evangelismo, mas eles não estão servindo ao Senhor. Isso soa muito estranho. A maioria de nós pensa que servir a Deus é algo totalmente positivo. Nunca pensamos que servir a Deus pode ser um insulto para Ele. No entanto, meditar no sentido da oração requer que pensemos assim. Atos 17, 24 e 25. Agora sou eu. Atos 17. Vinte e 25? Sim. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Esse é o mesmo raciocínio do texto de Robson Crusoe sobre oração.
Se eu te fosse fome. Salmo 50, 12 e 15. Eu ia ler, mas vamos lá. Moisés. Só um momento que Está ali. Não, Moisés. eu vou pagar. Salmo 50. 12 e 15. 12. Se eu tivesse fome, não tu daria. Não. Hã? Não estou. Desculpa. Não tu diria. Pois o mundo é meu e quanto nele se contém. 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então o salmista está falando sobre a condição de um Deus que não precisa de nada. Ele não precisa das nossas vidas, das nossas adorações, das nossas ações. É evidente que há uma maneira de servir a Deus que o diminuiria como carente do nosso serviço. Muitas pessoas acham que o serviço a Deus é um serviço que, se a gente não fizer, Deus não faz. Deus está perdido. A coisa não é possível. Não. E se a pessoa não fizer tal coisa? E se a pessoa não se disponibilizar? Como fica isso? Quando nós pensamos temos esse pensamento de que Deus ele precisa de nós estamos pecando. Então a gente estava ontem lá na reunião, estávamos tomando algumas decisões lá, e aí as pessoas disseram, não, mas vamos fazer tal coisa. Aí o pastor falou, mas será que a gente não está agindo errado? Será que a gente não está induzindo as pessoas ao erro? Aí eu olhei e falei assim, afinal de contas Deus é soberano, né? Nós temos que fazer a nossa parte da melhor maneira possível, mas nós temos que entender que Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nossos sacrifícios. Se é sacrifício para você fazer alguma coisa, não faça. Fica para você. Se é sacrifício para você abençoar a casa do Senhor com recursos financeiros, fica com você. Se é um sacrifício para você estar na casa do Senhor, fique em casa. Porque a condição de você viver dentro do contexto espiritual e sobrenatural do Senhor é o contexto do privilégio. E não que Deus precisa. E eu já trouxe para vocês, é uma condição histórica, em que você olha aquelas imagens gregas, Zeus, Poseidon, Vênus de Milo, tal, aquelas imagens da época da Grécia, em que aquelas imagens eram perfeitas. Você olha assim, falta só essa estátua falar, de tão perfeitos os traços, a habilidade do artista. E o pensamento era, as divindades pararam de receber adoração, e aí elas viraram pedra. Se você deixar de adorar a Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai te amar mais ou te amar menos. Ele não é carente do seu amor, como a gente vê umas músicas de adoração, em que parece que Deus está carente. Se Deus não receber a tua adoração, Ele chora. Felipe? Então, pastor, sobre esse negócio do serviço, no curso que eu estou fazendo, ele fala justamente sobre isso. Nós temos a ilusão, no culto, que nós somos pessoas ativas, né? Só que se o culto é um culto bíblico, a única coisa que nós temos a oferecer são as nossas vozes. Por quê? Se abre o culto, e o culto abrindo a palavra de Deus e falando, assim diz o Senhor, não é no caso o Alice ou o Senhor falando, é o próprio Deus conversando com ele. Se nos hinos, o centro dos hinos é Deus e a palavra de Deus, não é nós que estamos cantando para Ele, é Ele que está falando com nós por meio das nossas vozes. E da mesma forma, quando a palavra é pregada e é pregada a palavra de Deus realmente, é Deus novamente nos servindo. E nós nos tornamos, não somos ativos como nós, se eu não louvar desse jeito, desse tom, a igreja não louva. Não, é Deus que conduz o louvor desde que a liturgia seja respeitando a palavra de Deus, desde o início ao fim. Nós temos que entender que a nossa adoração ela nunca vai ser perfeita. Deus tem uma adoração perfeita. Perdeu uma coisa aí, ó, no chão aí. E o cartão, tá bom? Pode pôr no bolso. Vai pegar. Você deixa? Deixa. Tá? Você acha realmente que se você ficar brincando com um cartão assim, você está prestando atenção no que eu estou falando? Ou está prestando atenção no que você está fazendo? É questão de hábito. Por que as crianças, a gente tem que tentar tirar os brinquedos para a criança começar a fazer o quê? Prestar atenção naquilo que está acontecendo. Se a Helena ela começar a perceber que ela não tem atenção no sentido de todo mundo está prestando atenção aqui, ela vai começar a prestar atenção aqui.
Mas toda vez que ela fizer uma gracinha, olha lá, ameniza, olha e fala. Ela olha e fala, pronto, chamei a atenção de quem eu queria. Agora eu vou lá fazer mais coisas. As coisas que estão nas nossas ações, elas criam distrações para nós. A sua mente é que nem um processador de computador. Se o computador, você ligou ele e ele não tem nenhum procedimento de segundo plano funcionando, toda a capacidade de processamento é para a primeira ação que você fizer. Nosso cérebro é a mesma coisa. Se você está aí com o seu negócio brincando, ou o El está lá olhando para o tênis lá, vendo se está sujo, entendeu? Pô, tem que lembrar do tênis. Você está usando parte do seu processamento com aquela ação. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que é falado, dentro do que o Felipe falou. Tem que se entender que, apesar de eu ser um ser humano e ser falho, Deus está me utilizando como um canal. E por isso quem está falando é Deus, não sou eu. Então você não tem como você olhar para uma coisa dessa maneira e você ficar pensando em outras coisas e divagando. Por isso que eu chamo a atenção. Não? Ainda servo na segunda vinda. A segunda vinda de Cristo está se aproximando. Tá? Não sei quando vai ser. Deus ele não revela para ninguém. Nem para os profetas. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem revelar antes dos profetas. Exceto o dia da volta de Cristo. O dia do segundo juízo de Cristo. Mesmo em sua glória, no fim desta era, isso é verdade, não apenas nos dias de humilhação terrena. Para mim, o quadro mais surpreendente da segunda vinda de Cristo está em Lucas, capítulo 12, 35 a 37. Vamos lá? Espera aí. Quem escreveu Lucas? Ixi, dá um quarto. Lucas 12. Lucas 12, versos 35, 36 e 37. Amém. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, a voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-os, os servirá. Esse quadro da segunda vinda de Cristo retrata o retorno de um senhor de uma festa de casamento. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. O que é isso? Prontidão. É o estado de prontidão. Você está numa situação que você está esperando alguma coisa para acontecer. É como você vai atravessar um farol e o farol está vermelho. Quando o farol está verde, você faz sentir prontidão. Cingido seja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Então, é a figura de quando Cristo, ele te chamar, você tem que atender. Quando a gente vê a figura de Samuel, lá no Antigo Testamento, ele estava deitando ainda na idade dos véus, assim, ele fala, Samuel, e aí ele responde, levanta, vai lá, achando que é Eli, fala assim, eis-me aqui, Senhor. Não é nada, volta. Isso repete a primeira, repete a segunda, repete a terceira, e aí quando é na última vez, não sei se é a terceira ou na quarta, aí o Eli fala assim, é Deus que está falando. Quando você for chamado de novo, você fala para ele, fala, Senhor, que o teu servo ouve. É exatamente esse contexto aqui. Sede vós semelhante aos homens que esperam pelo seu Senhor, a voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quem que vai servir quem? Jesus Cristo nos servindo. Mas para quem? Aqueles que estiverem vigilantes. Olharem para as coisas do dia a dia e ponderarem coisas importantes e coisas urgentes. O que eu estou fazendo?
é certo? Glorifica a Deus? Ou não? Então vamos aproveitar que o Nicolas não está aqui e vamos colocar ele na berlinda. Ele mandou mensagem que a semana foi complicada, perdeu a hora. Será que essa ação é uma ação que demonstra a prontidão dele em relação ao seu Senhor? Ou não? Não é para a gente julgar, tá? Porque é Nicolas e Deus. A Vânia, não sei se está aqui, está online também. O André falou que ela está gripada. E a minha pergunta é: no dia da segunda-feira, se ela estiver gripada da mesma maneira, ela vai trabalhar na loja ou ela fica em casa porque não tem condições? É exatamente o pensamento de prioridades que a gente tem que tomar cuidado. Eu exortei o André essa semana em relação a isso. E falei: André, o que você está ensinando para Gabriel e Rafael em relação ao dia do Senhor, não voltando a tempo para o culto? Nós tivemos uma conversa muito madura, eu com ele. Nós temos que entender que o nosso Senhor ele vai voltar. Ele está voltando. Ele vai te encontrar vigilante ou folgado. E aquela afirmação que eu falei com vocês da semana que vem, que o culto vai ser lá em Taguatinga, eu brinquei com vocês, não me envergonhe, não estou nem um pouquinho preocupado com você não, meus queridos. Nesse aspecto, eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer, eu posso te garantir que a menos que aconteça uma coisa muito surreal, eu vou estar lá, o horário do culto é 6 horas, eu vou passar isso por escrito depois, é 18 horas, 5h30 eu estou lá. Minha esposa fala: mas eu tenho que fazer, eu vou de metrô porque eu tenho um compromisso. Se você estiver lá, você vai cultuar, senão você não vai cultuar. Então quando eu vejo, e eu entendo as dificuldades com Eloísa e tudo mais, quando eu vejo o culto nosso da dominical começando 9h30, 9h30, e aí para o Cliozinho azul ali, 10 minutos atrasado. Entendeu? Perdeu 3 louvores. Será que isso é uma ação que glorifica a Deus? E aí a gente tem que começar a entender. E eu gosto de exposições reais. Você não fica tristinho, nem chateado. Não fica chateadinho não, tá? Porque quando você pensa em mentoria de cursos que você compra na internet, o que todo mundo quer é que o interlocutor chame ele para ajudá-lo, entendeu? Então eu digo para o Felipe começou a estudar, entendeu? Para melhorar a nossa adoração, em especial para o grupo de louvor, vai ser passado também para as outras pessoas, mas se o Felipe ele dedicar horas a fio de estudar como é a adoração, e ele chegar 10 minutos atrasado no culto, ele está demonstrando para Deus que aquilo não vale nada. Porque se ele não tem tempo de chegar na adoração de manhã que ele não pratica, é Deus diferente? É o Deus da manhã e o Deus da tarde? Então, a gente tem que colocar essas coisas na nossa cabeça. Leitura da palavra, oração. E não é light, porque eu estou preparando vocês para que no dia do Senhor, Ele olhe para vocês e fala: vem, entra. Entende? Pastor, assim, igual eu já falei para você, estou aprendendo devagarzinho. Essa semana, quando nós chegamos, houve um acidente no descarregar o caminhão. Um carrinho virou lá, muito pesado, e caiu até por cima de mim, machucou minhas pernas, tá tudo roxo, o braço, tá tudo... Não foi a Vânia que bateu você? Não, dessa vez não. Aí, pastor, quando eu levantei hoje de manhã, com muita dor nas costas, porque na hora que ele foi tombar, a gente tentou firmar ele, e eu já tenho aquele problema na coluna, então forçou bastante. E hoje, quando eu acordei, eu falei: vou ligar para o pastor Paulo e avisar que houve esse acidente e eu não vou para a dominical, vou deixar para ele no puta. Aí depois eu parei e pensei nesse engraçado, né? Eu não vou para a dominical, mas ontem eu mandei o dia, amanhã eu com certeza vou me levantar e vou sair para resolver minhas coisas, trabalho e tudo. Peraí, esse pensamento não está vindo de Deus não. Aí mesmo do jeito que eu estou, todo roxo aqui, todo machucado, cheio de dor, falei: eu vou para a casa do meu Senhor. Pecador E assumido, vim para casa. Nós temos que usar esse raciocínio sempre. Eu não vou para a casa do Senhor. Se fosse para outro lugar, eu ia. Justamente. Se fosse para o trabalho, eu ia. Pesei na balança e falei: não, eu vou para a casa do Senhor. Está com quantos quilos?
Ah, eu O não você já tem, agora é só você procurar o sim. Não entendi. Porque Eu também quase não vi. o não você já tem, agora é só você ir atrás de sim. Tá, mas isso encaixa onde? Isso se encaixa agora. Deixa, melhor Tá, nem especular que a gente perde tempo. Até que a gente entender a divagação de do nosso jogo. Peraí, Melissa, você entendeu? O sim é a casa de Deus, os não os que você O quadro mais surpreendente da segunda vinda de Cristo está em Lucas, capítulo 12, 35 e 37, que retrata o retorno de um Senhor para uma festa de casamento. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam pelo seu Senhor, a voltar a ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos digo, em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-os servirá. Em que sentido Deus é diferente de todos os outros deuses? Qual a diferença de Deus para qualquer outro Deus? Uma condição especial. Ele não precisa ser servido. Qualquer Deus ele quer ser servido. Qualquer entidade, qualquer divindade. Tem um altarzinho que ele coloca alimento. Até a figura do bordão tem. Lembro que eu estava fazendo uma visita uma vez. Rosângela foi comigo. E está começando a nossa caminhada de amor, né? E aí nós estávamos numa casa, ficava eu, Rosângela e mais um monte de senhorinho, e o cara estava reclamando que tinha problemas espirituais na casa dele. Aí, quando nós entramos dentro da casa, ele falou assim que a porta da casa dele era cheia daquelas janelas de alumínio, sabe? Em volta assim, sabe aquelas janelas que você fecha? Normal. Ele falou assim que toda madrugada passa alguém como se estivesse passando assim dentro da casa, assim, a mão naquele negócio de ver assim, e eles acordavam assustados. Eu falei, por que será, né? Aí ele foi entrar na casa, né, de batalha espiritual, eu entrei, na sala do cara tinha um altar com Satanás, a figura vermelha dele com um chifre e tridente, e tinha um pote com um monte de bife, tudo mordido, entendeu? O cão mordeu. Parecia o cara que quer ter uma noite de sono tranquila, como desse jeito. Voltava, Pois é. Em que sentido Deus é diferente para todos os outros deuses? É verdade que nós somos chamados servos. Isso sem dúvida significa que devemos fazer exatamente o que nos é mandado. O que é assombroso neste quadro é que o Senhor insiste em servir, mesmo na época vindoura, quando Ele revelar-se em toda a sua glória. 2 Tessalonicenses 1,7. Não, é lá para perto, acho que é no mesmo. É você, não, é daqui para lá. É, lá pra cá. 2 Tessalonicenses 1,7. É a Menise. Tá. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Por quê? Peraí que eu perdi o raciocínio aqui do autor. É verdade que somos chamados servos, e isso sem dúvida significa que devemos fazer exatamente o que nos é mandado. O que é assombroso nesse quadro é que o Senhor insiste em servir mesmo na época vindoura, quando Ele se revela em toda a sua glória. Beleza. Com seus anjos poderosos, Ele vai vir para servir, conforme o texto nós lemos lá de Lucas 12, 35 a 37. Mas por quê? Porque o âmago da sua glória é a plenitude da graça que transborda em bondade para com os necessitados. Qual que é a maior forma das pessoas de Deus ser glorificado? É através do suprimento dos seus filhos serem gratos nele através da provisão. Efésios capítulo 2, verso 7. Dois, 4. 2, 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Deus, através de Cristo, deseja mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Através da manifestação do amor dele sobre as nossas vidas, o nome dele é glorificado. Em que consiste a grandeza do nosso Deus? Em que ele é único no nosso mundo? Isaías 64:4. Isaías quanto, pastor? 64:4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que me espera. Deus trabalha para quem? Para quem É um pensamento doido, né? A coisa aí é que Deus ele trabalha para nós. Jesus Cristo, quando ele é confrontado pelos fariseus, ele fala: no sábado eu continuo trabalhando, porque o meu Pai também trabalha. E quando você trabalha em prol de algo ou de alguém, e ele trabalha em prol de nós, porque através da provisão nas nossas vidas, nós glorificamos a Ele. Todos os outros ditos deuses tentam conquistar a exaltação, fazendo as pessoas trabalharem por eles. Ao fazer isso, apenas provam a sua fraqueza. Isaías ridiculariza os deuses que precisam ser servidos por seus senhores. Isaías 46:1. Rafael, Rafael. Começa a falar de você, né? Começa de você. Isaías 46:1. E aí, cara? Você está falando Isaías lá em Gênesis? Ô, cara, não me faz passar vergonha, não, cara. Tá fraco. Aí não. Isaías 46:1. 46:1. Véu se curva, neve se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, Calma, lê com a pontuação. Hein? sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Então ele vem falando desses deuses. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. E outro texto fala que os outros deuses não são deuses. Que eles não enxergam, eles não ouvem e eles não falam. É aquela figura, viu os macaquinhos, né? Assim, assim, assim. É a figura dos deuses. São deuses que não interagem, não fazem nada. Esses deuses têm que se colocar em cima de coisas. Eu lembro de uma passagem muito interessante, eu acho que foi de chamado de, não sei se foi de Eliseu, foi de alguma pessoa daquele povo lá. E aí foi lá e destruiu o altar de Baal. E aí o povo falou, hã? Elias. Tá? E aí ele falou, não foi Elias não. Foi? Tá. Aí o povo fala assim, vamos matar, entendeu? Chega para o pai dele, vamos matar. Ele fala, não, se Baal realmente é forte, Deus deixa que Baal resolva o problema. A figura da divindade sem nenhuma força, nenhum poder, nenhuma autoridade. Essas divindades elas precisam ser literalmente carregadas. Pastor, me desculpe, nesse caso não se Elias não. Ele estava no sacrifício lá de Baal. Isso eu sei. Eu estou vendo você firmar. Foi o Felipe que também bateu o que era? Você quer também de sacrifício? Não, nada disso não. Tá bom. Foi no início chamado, se não me engano, Eliseu. Ele foi chamado, se não me engano, mas não importa. Tá? Jeremias faz a mesma condição, ele ironiza essa condição da fraqueza dos deuses. Jeremias 10:5. Helena, é você, né? Leia, Helena. Jeremias 10:5. Os ídolos são como o espantalho em pipinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve. Porquanto não podem andar,
Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Então a gente vê essa condição em que Jeremias está pregando com a nação de Israel. O contexto ali é que a nação babilônica está vindo para tomar conta, para destruir tudo. E ele está falando para o povo se arrepender. Se arrepende. Tá? E aí ele vem falando que aqueles ídolos que eles estão colocando confiança, eles são como um espantalho. A gente vê aqueles filmes em especial de Halloween, você vai ver bastante essa propaganda, né? O espantalho lá, né? Aí mexe e tal. Mas aquele espantalho, ele precisa de que alguém coloque ele lá. A menos que seja o espantalho da sexta-feira 13 ou qualquer coisa assim, ele não vai se movimentar. Ele vai estar lá inerte, paradão. Mas só nesses filmes que ele se movimenta. Deus, ele é único. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. E a sua singularidade é que ele se propõe ser, olha que doido, hein? Deus se propõe a ser o nosso funcionário e não vice-versa. Nosso trabalho é o quê? Esperar nele. Confiança no Senhor. Fazer nossa parte, claro. É claro que essa condição de funcionário, eu coloquei até com letra maiúscula aqui, não é alguém que você pode exigir nada. Então tem uma igreja aí que fala assim, olha, a palavra de Deus diz que se você entregar o seu dízimo e oferta, você pode cobrar de Deus. Então nós vamos colocar Deus na parede. Não é esse sentido. Fazer prova de mim é uma forma de se expressar. Não é que agora que você fez eu tenho que fazer. Não tem nada disso. Então nosso trabalho é apenas esperar nele. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Fazendo o que é necessário. Fazendo a nossa parte. A nossa necessidade maior, ou melhor, a nossa obrigação maior é sempre colocá-lo em primeiro lugar. Se você conseguir colocar o Senhor em primeiro lugar, grande parte das suas dificuldades elas vão estar resolvidas. Amém, queridos? Amém. Senhor Deus, te louvamos por mais esse tempo de escola bíblica dominical. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos oriente, nos abençoe, que nós possamos aprender a esperar no Senhor. Te louvamos, te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.